Estamos de volta com o CNN Prime Time. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, marcou para dia 7, quarta-feira que vem, o julgamento de processos que questionam a legalidade das emendas de relator, o chamado orçamento secreto. A repórter Marina Demore tem as informações. Marina, boa noite. Oi, Márcio, uma boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, esses processos então foram liberados para ser julgados e, como antecipou a nossa analista Thaís Arbex, a data já foi definida para esse julgamento. Vai ser, portanto, na próxima quarta-feira, dia 7 de dezembro. São 3 ações que discutem a constitucionalidade do pagamento das emendas do relator no orçamento, né? O chamado orçamento secreto. Então, o julgamento deve acontecer antes do recesso do Judiciário. Esses processos questionam a legalidade das emendas de relator e estão em discussão no STF desde novembro do ano passado, quando a ministra Rosa Weber suspendeu o pagamento das emendas por uma liminar. Só que no mês seguinte, ainda em dezembro de 2021, ela flexibilizou a própria decisão e liberou o pagamento das emendas desde que houvesse transparência na distribuição dos recursos. Essa decisão foi confirmada também pelo plenário do STF no ano passado. Agora, os outros ministros, vão precisar também julgar o caso em definitivo. No início de novembro, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se posicionou, disse que a Corte deve considerar constitucionais as novas regras que também foram aprovadas pelo Congresso Nacional. Agora, é importante a gente trazer também um panorama sobre como deve ser a partir do ano que vem, como o novo governo deve lidar com o orçamento secreto, porque o PT avalia instituir uma espécie de cardápio. A ideia é fazer uma listagem de programas e ações em que o dinheiro desse tipo de emenda possa ser destinado. Então, dessa forma, os parlamentares teriam, então, opções pré-definidas que estejam de acordo com as políticas públicas e também com as prioridades do novo governo eleito, do executivo, então do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Márcio. Marina Demore, falando com a gente ao vivo de Brasília. Muito obrigado, Marina. Boa noite. Colocar na conversa mais uma vez o nosso Caio Junqueira. Caio, a gente sabe que o Supremo já se queixou, já exigiu mais transparência das emendas de relator, o orçamento secreto, lá no Congresso. Existe uma tendência entre os ministros do Supremo em relação agora a esse julgamento que está por vir aí na semana que vem, dia 7? Márcio, a palavra-chave é transparência. Se o Supremo pode considerar... É muito difícil para o Supremo considerar inconstitucional uma medida do Congresso Nacional e do Poder Executivo. O que ele pode fazer, ele caminha para fazer, a última vez que eu estive em Brasília, estive conversando com ministros do Supremo pessoalmente, ouvindo a política, ouvindo o Congresso Nacional e o próprio Poder Executivo. Vamos lembrar que nessa semana o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva jantou com o decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Pode ser que haja ali um meio termo. De repente, a sinalização do Congresso de que as novas regras ali dando transparência, abrindo, vamos dizer assim, a caixa preta ali do orçamento secreto, se isso for para valer, se houver regras de transparência, as emendas de relator sejam validadas, a partir do ano que vem, para que possam permanecer. O que o Supremo não quer é que seja da forma como era, do modelo inicial, que havia uma dificuldade tremenda para se identificar os padrinhos políticos desses recursos. Isso o Supremo, sim, avalia que não dá para seguir. Mas se houver ali um meio do caminho em que regras de transparência que fiquem claras para onde e quem indicou esses recursos, pode ter jogo por esse caminho, Márcio. Obrigado, Caio.